Olá, eu sou o professor Ivo e dando continuidade à série de vídeo a respeito da disciplina de Segurança da Informação voltado para alunos do nível técnico informática, eu vou apresentar o capítulo 7 do material da Cisco, Cybersecurity Essentials 1.0, que aborda a proteção de um domínio de segurança cibernética. Neste capítulo será apresentada a seção 7.1, Defesa de Sistemas e Dispositivos, seção 7.2, Blindagem e Codificação do Servidor, na seção 7.3, Blindagem e Codificação da Rede, e seção 7.4, Segurança Física. Então, seção 7.1, Defesa de Sistemas e Dispositivos. Para falar em defesa dos dispositivos hosts que compõem uma rede, o ponto inicial é falar sobre os sistemas operacionais, os quais desempenham um papel importante na operação de um sistema de computador, e é o alvo de muitos ataques. Um administrador, ele blinda ou codifica o sistema operacional ao modificar as configurações padrões para tornar mais seguro em relação às ameaças externas. Este processo ele vai incluir aí a remoção de programas e serviços desnecessários que podem servir como porta de entrada para diversos malwares. Outro requisito crítico de blindagem de sistemas operacionais é a aplicação de patches e atualizações de segurança. Tais pacotes eles garantem uma versão com a correção das falhas de segurança do sistema. Outro item de defesa que devem ser considerados nos hosts de uma rede são os anti-malwares, né? Então, antivírus, entre outros. Os malwares incluem vírus, worms, cavalos de Troia, keylogs, spywares, adwares. Então, todos esses invadem a privacidade, roubam informações, danificam o sistema ou excluem e corrompem os dados do seu equipamento. Logo, é importante proteger os computadores e dispositivos móveis com softwares anti-malwares, né, de qualidade. Em continuação ao processo de defesa de host, é importante frisar alguns detalhes. Os patches de atualização de códigos que os fabricantes fornecem para evitar que um vírus ou worms recém-descoberto faça um ataque bem sucedido. Bom, os fabricantes eles combinam patches e atualizações em uma aplicação completa, que a gente chama aí de Service Pack. Eles devem ser instalados para a maior segurança dos computadores. Os firewalls também contribuem para a segurança. Eles são programas que são executados em um computador para permitir ou negar o tráfego entre computadores e outros computadores conectados a ele. O firewall por software ele aplica um conjunto de regras nas transmissões de dados por meio da inspeção e filtragem de pacotes de dados. Há também os IDS voltados para host, que a gente chama de HIDS, que significa Sistema de Detecção de Invasão de Host, que é um software que é executado em um computador host que monitora as atividades suspeitas que estão acontecendo naquele equipamento. Bom, as VPNs, ou seja, redes virtuais privadas, também têm um papel importante, pois conectam os usuários ou redes remotas por uma rede pública, protegida através de um sistema de criptografia que inviabiliza a compreensão do tráfego caso terceiros interceptem a comunicação. A defesa nas redes sem fio, ela inclui alguns padrões, tais como o Wire Equivalent Privacy, que é o HEP, e o Wi-Fi Protected Access, que é o WPA e o WPA2. O WPE é um dos primeiros padrões de segurança Wi-Fi utilizados. O padrão WPE ele fornece autenticação e proteção por criptografia. Então, isso é utilizado para conectar laptops, tablets, smartphone e outros dispositivos sem fio. O WPA e WPA2 foi um grande avanço para a segurança sem fio, pois foi a resposta do setor de computadores para enfraquecer a utilização do padrão WPE, pois o padrão WPA proporcionou várias melhorias de segurança. Outra melhoria na defesa é a autenticação mútua. Um impostor pode lançar um ataque man in the middle, né, que é o homem no meio, que quer captar informações,
e que é muito difícil de detectar e pode resultar em credenciais de login e dados transmitidos sendo roubados. Então, para evitar access point não autorizados, o setor da computação desenvolveu a autenticação mútua. A autenticação mútua, também chamada de autenticação bidirecional, ele é um processo ou tecnologia em que ambas as entidades em um link de comunicação se autenticam, garantindo a proteção. Então, permite a identificação mútua. Para a proteção dos dados nos hosts, devem ser considerados o controle de acesso de arquivos, criptografia em arquivos e backups de dados e do sistema. O controle de acesso de arquivo ele consiste em permissões que limitam o acesso do arquivo ou pasta a um indivíduo ou um grupo de usuários. Já a criptografia de arquivos é uma ferramenta utilizada para proteger dados armazenados na forma de arquivos. A criptografia ela transforma os dados utilizados, tornando eles ilegíveis. Então, programas de software podem criptografar arquivos, pastas e até mesmo uma unidade de disco inteira do seu computador. Os backups eles armazenam uma cópia de informações de um computador para a mídia de backup removível. Então, fazer backup de dados é uma forma mais eficaz que a gente tem para proteger contra a perda de dados. Se houver falha no hardware do computador, o usuário ele pode estar restaurando os dados do backup depois que o sistema estiver funcional novamente, né? Outros sistemas de apoio de defesa são o rastreamento e bloqueio de conteúdo, que são softwares que restringem o conteúdo que um usuário pode acessar com o navegador da web na internet. O software de controle de conteúdo ele pode bloquear sites que contêm determinados tipos de material, como pornografia, material religioso ou político controverso. Temos também a clonagem de disco, ou deep freeze. Muitos aplicativos de terceiros estão disponíveis para restaurar um sistema para um estado padrão. Isso permite que o administrador ele proteja o sistema operacional e os arquivos de configuração de um sistema. A clonagem de disco ele gera uma cópia do conteúdo do disco do computador em um arquivo de imagem. Já o deep freeze ele congela a partição do disco rígido. Então, quando o usuário reiniciar o sistema operacional, esse sistema ele volta para a configuração congelada. Então, o sistema ele não salva as alterações feitas pelo usuário, portanto, qualquer aplicativo que for instalado ou arquivo salvo, ele é perdido quando o sistema reinicia. Mas a defesa ela não deve ser realizada apenas no mundo digital, é importante realizar a defesa no mundo físico também. Então, cabos de segurança, cadeados, eles devem ser utilizados para evitar roubos, furtos, adulteração ou corrupção dos equipamentos de rede. Deve-se aplicar também temporizadores de log-off, pois um funcionário se levanta e deixa o seu computador para fazer alguma pausa. Se o funcionário não toma a providência de proteger essa estação de trabalho, bloqueando, qualquer informação nesse sistema está vulnerável a um usuário não autorizado ir lá e manipular. Também é possível criar o limite de período de inatividade e bloqueio de tela, pois os funcionários podem ou não encerrar a sessão ali ou não definir a interrupção do trabalho e ficar em aberto. Então, portanto, é uma prática recomendada de segurança configurar um temporizador que fará de inatividade, que fará automaticamente o log-off do usuário e vai bloquear a tela. Então, pode ser definido também o horário de login, pois em algumas situações uma empresa pode querer que os funcionários façam login em horas específicas. Então, um exemplo, o horário de trabalho da pessoa é de 7 às 18, então somente nesse período a pessoa vai ter acesso. Pode-se também utilizar rastreador por meio de GPS para determinar a localização de um dispositivo, uma vez que a tecnologia GPS é um recurso padrão de smartphone que fornece rastreamento da posição de tempo real. O rastreamento de GPS ele pode identificar a localização em até 100 metros da localização real do dispositivo.
além do esquema de inventário de etiquetas né, RDIF. Então, onde é possível criar uma identificação por radiofrequência que usa ondas de rádio para identificar e acompanhar objetos dentro do ambiente. Então, o sistema de inventário RDIF usam identificadores anexados a todos os itens que uma empresa quer rastrear. Então, vamos iniciar agora aqui a seção 7.2, blindagem, codificação do servidor. Nos servidores, o acesso remoto ele se refere a qualquer combinação de hardware e software que permita aos usuários acessarem remotamente uma rede interna ou local, né? Então, como os servidores ficam em ambientes distintos dos usuários, este é um sistema muito comum para administradores de redes. Vamos falar um pouco sobre Telnet, o SSH e o SCP, né? Então, o SSH, que é o Security Shell, ele é um protocolo que fornece uma conexão de gerenciamento segura, criptografada, a um dispositivo remoto. O SSH ele deve substituir o Telnet nas conexões de gerenciamento, pois o Telnet é um protocolo mais antigo que usa a transmissão de textos de forma não criptografada, então não protegendo os dados de autenticação e também os dados transmitidos na conexão. Então, ele passa a comunicação com textos planos, sem criptografia, e isso é um sério problema. Então, deve-se usar o SSH. A cópia segura, que é o SCP, ele transfere com segurança arquivos de computadores entre dois dispositivos remotos. O SCP ele usa SSH para transferência de dados, incluindo o elemento de autenticação. Então, o SCP ele garante a autenticidade e a confidencialidade dos dados em trânsito. Algumas medidas administrativas de segurança nos servidores devem ser tomadas, tais como segurança de portas e serviços, pois criminosos virtuais eles exploram os serviços em execução em um sistema, porque sabem que a maioria dos dispositivos executam mais serviços ou programas do que realmente eles necessitam. Então, um administrador ele deve analisar cada serviço para verificar a necessidade e avaliar os riscos. Então, remova qualquer serviço desnecessário do seu servidor, do seu equipamento. Cuida das contas privilegiadas, pois criminosos virtuais exploram contas privilegiadas porque elas são contas com mais poder dentro da organização. As contas privilegiadas elas têm credenciais para obter acesso aos sistemas e elas fornecem acessos elevados e irrestritos. Os administradores usam essas contas para implementar e gerenciar os sistemas operacionais, aplicativos e dispositivos de redes. Então, essas contas elas devem ser protegidas ou removidas para mitigar esses riscos. Então, também é necessário gerar políticas de grupo. Na maioria das redes que usam computadores Windows, um administrador ele configura o Active Directory, o AD, né, com domínios em um servidor Windows. Um administrador ele configura as políticas de conta de usuário, como políticas de senha, políticas de bloqueio, ao adicionar usuários a grupos e definir uma política para nível de grupo. Deve-se também ativar registros e alertas, então os logs, né, para registrar os eventos à medida que eles acontecem. Então, as entradas de registros compõem um arquivo de registro e uma entrada de registro contém todas as informações relacionadas a um evento específico. Os registros relacionados à segurança do computador são os mais importantes. No ambiente físico que ficam os servidores, devem ser observados alguns detalhes, tais como a energia e a climatização. Uma questão essencial para a proteção dos sistemas de informação são as considerações dos sistemas de alimentação de energia elétrica. Então, um fornecimento contínuo de energia elétrica é crítico nas instalações atuais de servidores e data centers. Sem energia, o servidor não vai funcionar, deixando de atender diversos usuários simultaneamente e indisponibilizando serviços de rede. Então, os sistemas HVAC, então sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, também são importantes para a segurança
das pessoas e sistemas de informações nas instalações das empresas. Então, no projeto de instalações de TI modernas, esse sistema tem um papel importante na segurança geral. Então, os sistemas HVAC, eles controlam o ambiente, temperatura, umidade, fluxo de ar, filtragem de ar, e devem ser planejados e operados para funcionarem juntamente com os outros componentes do data center. Então, como os hardwares, o cabeamento, armazenamento de dados, proteção contra incêndio, sistema de segurança física, entre outros. Superaquecimento, eles podem gerar danos graves aos equipamentos. Então, logo é necessário realizar o monitoramento também dos hardwares, também chamado de monitoramento de server farms. Então, um server farm é uma instalação que hospeda centenas ou milhares de servidores da empresa e devem ser monitorados de forma atenta. Vamos falar agora sobre a seção 7.3, blindagem da rede. O Centro de Operações de Rede, NOC, é um dos locais mais importantes que contém as ferramentas para fornecer aos administradores um status detalhado da rede da empresa. Então, o NOC é a base da solução de problemas de rede, monitoramento, desempenho, distribuição e atualização dos softwares e o gerenciamento dos dispositivos da sua rede. Então, os switches, roteadores e dispositivos de redes eles devem ser protegidos também, pois os dispositivos de redes eles são enviados sem a senha ou com a senha padrão, que é frágil. Então, os switches de rede são o centro da rede de comunicação de dados moderna. A ameaça principal aos switches de rede são os roubos, invasão, acesso remoto, ataque contra os protocolos de rede, como o ARP e STP, ou ataques também contra o desempenho e a disponibilidade dos serviços de comunicação local. As VLANs elas fornecem um caminho para dispositivos de grupos dentro do LAN e em suítes individuais. As VLANs elas usam conexões lógicas em vez de físicas para a segmentação do equipamento, protegendo as comunicações distintas de redes que utilizam o mesmo equipamento para trafegarem os dados. Aqui é apresentados alguns dispositivos comuns na proteção de rede. Então, os firewalls de rede são soluções de hardware ou software que aplicam políticas de segurança de rede. Então, um firewall ele é responsável por filtrar a entrada de pacotes não autorizados ou potencialmente perigosos na rede. Os roteadores eles já formam um backbone da internet e das comunicações entre redes diferentes. Os roteadores se comunicam para identificar o melhor caminho possível de tráfego para as redes diferentes. Os roteadores utilizam protocolos de roteamento para tomar as decisões de roteamento. Os criminosos virtuais usam serviços de redes vulneráveis para atacar um dispositivo ou usá-lo como parte de um ataque. Então, proteger os serviços de rede garante que somente as portas necessárias estejam expostas e disponíveis. Então, eu não devo colocar mais serviços expostos do que o que eu realmente necessito. Então, os serviços de redes eles incluem DHCP, DNS, ICMP, serviços de roteamento como RIP ou SPF, o NTP e outros serviços. Em uma rede também é importante proteger os dispositivos de voz e vídeo, pois equipamentos VoIP, que é Voice over IP, eles utilizam a rede como a internet para fazer e receber chamadas de telefone. O equipamento necessário para VoIP inclui uma conexão com a internet e um telefone. Já uma câmera IP, ou câmera da internet, ele envia e recebe dados sobre uma LAN ou também a internet, Um usuário ele pode visualizar remotamente um vídeo em tempo real usando o navegador da web em uma ampla variedade de dispositivos, incluindo aí sistemas de computador, laptop, tablet, smartphone. Então, equipamentos de videoconferência eles vão permitir que 2 ou mais locais
também se comunique simultaneamente usando a tecnologia de telecomunicações. Essas tecnologias utilizam novos padrões de vídeo, né, de alta definição. A videoconferência agora é parte das operações diárias normais em setores como saúde, setores educacionais, entre outros. E atualmente tem surgido os sensores e dispositivos inteligentes da IoT, né? Então, o setor da informática, ele identifica esse setor, a internet das coisas, né? Empresas e consumidores utilizam dispositivos de IoT para automação de processos, monitoramento de condições ambientais e sistemas de alerta ao usuário sobre condições adversas. Então, é bem importante proteger também equipamentos de voz e vídeo, porque eles estão integrados à rotina das pessoas e tem muitas informações sensíveis, né, que não devem ser expostas na internet. Bom, seção 7.4, segurança física. Então, para o controle de acesso físico, podem ser utilizados vedações, barricadas, biometrias e crachás, né? As barreiras físicas são as primeiras coisas que vêm à mente quando se pensa em segurança física. As camadas mais externas de segurança e essas soluções são as mais visíveis publicamente. Então, até é muito difícil, às vezes, a pessoa entender de segurança digital, porque ela não está vendo, né? Agora, a segurança física é algo que é muito comum, as pessoas notam, as pessoas veem. Então, é o primeiro ato de segurança que a gente deve tomar, e são os mais perceptíveis. Então, um sistema de segurança de perímetro, normalmente ele consiste em um sistema de cercamento do perímetro, sistema de porta de segurança, barreira de entrada de veículo, abrigos para guardas, né? Bom, quanto à biometria, ele é um método automatizado, né, para o reconhecimento de um indivíduo com base em suas características fisiológicas ou comportamentais. Os sistemas de autenticação de biometria incluem aí medições de face, digitais, geometria da mão, íris, retina, assinatura e voz, né? As tecnologias de biometria, elas podem ser base para soluções de identificação e verificação pessoal altamente seguras. Um crachá também pode ser utilizado. Ele permite que o indivíduo obtenha acesso a uma área com pontos de entrada automatizados, como uma porta, né, uma catraca, né? Então, um ponto de entrada pode ser uma porta, uma catraca, um portão também, e outra barreira também é imaginável aí. Os crachás de acesso eles usam diversas tecnologias, como tiras magnéticas, código de barra ou biometria. O sistema registra a transação para recuperar depois informações úteis, né? Como fazer logs. Os relatórios eles revelam quem entrou, quando entrou e quais são os pontos de entradas utilizados. Bom, por fim, a segurança física inclui guardas e escolta, pois todos os controles de acesso físico, inclusive o sistema de detecção e dissuasão, dependem de funcionários para intervir ou interromper o ataque ou a intrusão física. Então, nas instalações com sistemas de informação altamente seguros, são necessários guardas que controlam o acesso a áreas confidenciais da empresa. Existem também a vigilância eletrônica e de vídeo, onde este tipo de vigilância pode complementar ou, em alguns casos, substituir os guardas de segurança. Então, a vantagem da vigilância por vídeo e eletrônica é a capacidade de monitorar áreas mesmo que nenhum guarda ou o pessoal esteja presente, e a capacidade de gravar e registrar vídeos e dados de vigilância por longos períodos, e a capacidade também de incorporar a detecção e notificação de movimentos, né? Então é bem interessante essa automatização. Já a RDIF, que são as identificações por radiofrequência e vigilância sem fio, elas são usadas para gerenciar e localizar recursos importantes dos sistemas de informação, automatizando o processo de localização de um recurso. Na seção 7.5 é apresentado um resumo do capítulo, né? Então, neste capítulo ele foi explicado as tecnologias, os processos, os procedimentos
Os especialistas em segurança cibernéticas utilizam para defender os sistemas, dispositivos e dados que compõem a infraestrutura de rede. Bom, a blindagem de host também foi abordada, que inclui aí proteger o sistema operacional, implementar uma solução de antivírus e usar algumas soluções baseadas em host, como firewalls, sistemas de detecção de invasão. A blindagem do servidor já inclui o gerenciamento de acesso remoto, a proteção de contas privilegiadas e o monitoramento de serviços. E a proteção de dados inclui aí o processo de acesso a arquivos, a implementação de medidas de segurança para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados. A blindagem do dispositivo também envolve a implementação de métodos comprovados de proteção física de dispositivos de rede. Bom, aqui a gente encerra o capítulo 7, agradeço a sua atenção. Se você gostou do material, curte ele aí, se inscreva no canal. Se ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão de melhoria, comenta aí. Então, um grande abraço, pessoal.